Fala pilotos, beleza? Kiko Mota, Veneno Performance. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre blocante, ou LSD, que é em inglês Limited Split Differential, tá? Fiz esse vídeo porque eu estava comentando, discutindo, conversando sobre isso em um dos grupos de Track Day, e o pessoal tem muita dúvida, né? Sobre o que realmente muda no carro, se a tocada muda, o quanto que melhora de tempo de pista, tá? E se vale a pena o investimento, porque é uma ferramenta cara. Então, se você não tem a mínima ideia como funciona um diferencial de carro, vale a pena você assistir esse vídeo aqui, ó. Vou botar aqui para você ver. É um vídeo de 1937, mas é um vídeo muito bem explicado. Tem 14 milhões de visualizações no YouTube. É um vídeo feito pela Chevrolet, se eu não me engano, e eles mostram direitinho como funciona o diferencial e para que serve. Então eu não vou falar aqui do diferencial aberto, porque senão ficaria um vídeo muito longo. Mas se você não entende ou você quer se aprofundar, esse vídeo é bem explicativo. Chega lá e dá uma olhadinha. Around the Corner, How Differential Steering Works, tá? Pode procurar lá no Google, bota How Car Differential Works, vai aparecer para vocês lá no Google. Acabou que entrou um comercial aqui. Vamos voltar para o nosso tópico aqui, o diferencial blocante, ou LSD. Principalmente, existem três tipos, tá? Vou mudar a câmera para mim. Então, o diferencial blocante, os três principais tipos são de pastilha ou disco, tá? Os helicoidais, ou de engrenagem, e os de viscosidade, que são feitos a óleo, beleza? A principal função, vamos lá, qual é a principal função do diferencial blocante? Vou mostrar uma foto para vocês aqui que vai ilustrar bem. Vamos lá. Cena 2. Essa foto é bem bacana. Então, falando de pista, para que serve o diferencial? A principal função do diferencial, quando uma roda começa a distracionar, tá? O diferencial joga potência para outra roda, ou seja, quando a gente está fazendo uma curva, que a roda de fora está aqui, dessa maneira, plantada, com tração total. Tá vendo aqui o cursor do meu mouse? Roda direita plantada, roda esquerda, como o carro rolou o peso para a parte de fora da curva, né, para o lado direito do carro aqui, a parte de dentro ficou com pouco peso. Vocês podem ver que quase metade do pneu não toca no chão e provavelmente esse pneu vai distracionar. Se for uma curva de baixo, você der o pé. Enfim, o que o diferencial faz? Ele, dependendo do bloqueio, tem diferencial que é 100%, 80%, várias porcentagens. Ele joga parte da força do torque do motor para a roda que está distracionando. Ou seja, ele faz um balanço, é um bias. Ele faz o balanço do torque entre as duas rodas. Então, se você está com um blocante 80%, ele não vai deixar essa roda, bati aqui no microfone, não vai deixar a roda de dentro, aqui no caso essa roda, girar mais do que 20% da roda de fora. Então, quando essa roda começar a distracionar muito, ou seja, muito não, começar a distracionar a 20% do que a roda de fora está, o diferencial mecanicamente vai passar o torque para a roda de fora, tá? Outra fotinha aqui para vocês verem o quanto que sai de peso da roda, o quanto de aderência que perde na roda de dentro nas curvas. Esse é um carro que já tem uma suspensão boa, tá? Um carro com a suspensão normal, isso aqui se acentua e você tem menos tração ainda na roda de dentro, tá? Então, quando o diferencial faz esse balanceamento, você tem uma melhor saída de curva, tá? O carro sai de curva bem mais rápido do que se ele ficar distracionando a roda de dentro, e a roda de fora ali não tem bloqueio, né? Então ela fica meio que
sem torque na roda de fora e a roda de dentro com muito torque girando. O torque além do necessário, digamos assim. Essa é a principal função. Vou voltar aqui para mim. Corta para mim. A tocada. Muita gente pergunta sobre a tocada. O que muda na tocada? Então, varia muito do acerto do carro. Se você tem um carro acertado, aí vale a pena o pessoal ver um vídeo, que eu vou botar o link aqui também, na descrição do vídeo, um vídeo que eu falo sobre acerto de carro tração dianteira para pista. Tá? Então vamos lá. O carro, quando é muito dianteiro, que é normal, eu não vou voltar ao vídeo anterior, o carro quando é feito para a rua, ele normalmente na pista ele é muito dianteiro. O carro que é muito dianteiro, o blocante melhora muito. Mas o carro que é acertado, já está com acerto legal, o blocante não faz tanta diferença assim. Muito pelo contrário, às vezes as entradas de curva até ficam com o carro mais understeer. Ele vai demorar a vir para dentro nas entradas, ele vai ficar um pouquinho dianteiro. Na verdade ele não sai, ele não perde aderência, mas você fica com dificuldade de trazer ele para dentro dependendo do alinhamento que está o carro, mola, enfim, do acerto do carro. Então vamos lá. A tocada do blocante, muita gente eu vejo falar: ah, mas meu carro melhorou muito porque eu freio mais lá dentro, não sei o quê. O blocante, principalmente se a gente está falando de RS, o blocante não atua na freada. O blocante, se for um Torsen 1 para 1, por exemplo, se ele atua nos dois, ele vai... para um carro que freia bem como o RS, é desprezível o que ele atua na freada, tá? Ele atua muito pouco na freada, então não vai dar diferença na freada. A entrada de curva talvez fique um pouco mais dianteiro o carro, só que no meio da curva para frente, onde você começa a voltar no acelerador, ou seja, um pouquinho antes do apex, ele já começa a trazer a frente para dentro se o seu carro é muito dianteiro. Então eu vejo a gente falar: não, porque o carro você pode frear lá dentro e puxar para dentro. Vamos falar de tocada. Se o cara tem uma tocada limpa, se ele está freando no lugar certo, não está passando do ponto, porque isso normalmente é o cara que está passando do ponto e a frente não vem para dentro, e aí quando bota o blocante realmente, se ele virar o jogo e der o pé, vai vir para dentro, mas isso não quer dizer que ele vai virar tempo fazendo isso. Então vamos lá. Se o cara tem uma tocada limpa, ele freia no lugar certo, traz o carro para dentro no lugar certo e dá o pé no lugar certo, o blocante só vai ajudar na saída de curva, certo? Aquele cara. E quanto mais dócil essa pessoa for no acelerador, se o piloto souber controlar essa saída de curva, de não deixar a roda de dentro distracionar, se na hora que dá o pé já vem desvirando o volante, como eu falo nos cursos, vem tirando o ângulo de volante e dando o pé ao mesmo tempo, para o carro vir jogando peso para a roda de dentro e plantar no chão para você sair de curva bem. Então, se o cara já tem essa tocada limpa, o blocante vai dar uma diferença menor, tá? Então, voltando, se o cara tem uma tocada limpa, ele consegue dar o pé na saída de curva progressiva para o carro não distracionar, o blocante vai melhorar pouco o tempo de pista dele. Se o cara não consegue ou tem pouca experiência, está começando agora, o blocante vai ajudar mais, porque ele planta o pé, distraciona e não consegue sair de curva tão bem. Mas o blocante, se o cara for dócil e tal, não precisa de blocante. Não é verdade. Se você pegar uma pista com curva fechada, você plantar o pé na saída de curva, o carro vai ficar distracionando e o blocante vai tirar a potência da roda que está distracionando e jogar na roda de fora. Então, mesmo que o piloto seja o mais dócil possível, ele não consegue transferir essa potência que está indo. Por exemplo, o carro tem 20 kg de torque. Se o diferencial é aberto, ele plantar o pé com o peso todo lá, lembra da figura aqui? Voltando para essa foto. Se chegar aqui, o cara plantar o pé, jogar os 20 kg de torque para o chão, a roda direita praticamente não vai tracionar nada e a esquerda vai ficar distracionando. E se ele for dócil, ele vai conseguir vir desvirando o volante, como eu falei, vai conseguir fazer esse torque vir um pouco na roda de dentro e parte na roda de fora. Só que ele não consegue balancear como o blocante faz. Pegar o torque que está fazendo a roda de dentro distracionar e jogar na de fora. Isso só com blocante, beleza? Entendido? Então, assim, a gente viu todas as vantagens, que são muitas, do diferencial blocante. Agora vamos um pouquinho nas desvantagens.
É uma peça cara, tá? Não é qualquer esquina que faz a instalação do blocante, certo? E, dependendo do blocante, se for blocante de pastilha, esse tipo de coisa, tem manutenção, você tem que ficar dando manutenção. O óleo que se usa é bem mais caro do que um óleo comum. E o blocante, querendo ou não, ele dá uma pequena amarrada no carro, dá uma amarradinha. Por quê? Tem isso aí, não sou eu que estou falando, são alguns estudos, vocês podem procurar na internet, lá fora. Tem gente que diz que é por causa da fricção maior, porque tem mais engrenagem dentro do coisa, então nessa transição do blocante estar funcionando ou não, ele dá uma amarrada, ele faz uma fricção maior, ele tem um arrasto, um peso. Mas o principal, na minha opinião, o principal é a questão do peso. Se você pegar um blocante, muita gente deve ter já tido essa oportunidade, pegar um diferencial blocante na mão e um diferencial original do carro, ele é muito mais pesado, porque ele tem muito mais componentes ali dentro. Então qualquer peso girante num carro de competição, ele dá uma diferença de tempo grande, certo? Não é à toa que o Piquet tirava a marcha ré dos carros, isso nos Fórmula 1 com muita potência. Você imagina num carro que a gente está falando. Estou dando alguns exemplos aqui de Sandero RS, que o carro tem 150 cavalos, é um carro fraco relativamente para a pista. Então, qualquer um cavalo, 2 cavalos, 3 cavalos faz diferença. Uma ventoinha ligada ou desligada faz diferença. Um alternador ligado ou ligado faz diferença. Então, 500 gramas, 1 quilo dentro do conjunto girante ali do câmbio faz diferença. Então, essa é uma desvantagem que tem que ser considerada. Essas são as desvantagens, né? Além de preço, instalações, esse tipo de coisa. Então vamos lá. Vamos falar de pista. O que você tem que pensar para ver se o blocante se aplica a seu objetivo ou não? Primeiro, pistas com curva de baixa, tá? É indiscutível que o blocante melhora. Vamos falar de um hot lap em Cartola. É indiscutível, que você anda praticamente ali de segunda, de primeira, e o blocante, você tem potência do motor de sobra, e o blocante vai te ajudar muito nas saídas de curva, porque não vai deixar de estacionar. Tá? E você tem que, praticamente as curvas, você tem que virar bastante o jogo e dar o pé, porque são curvas de raio curto, então o blocante vai te ajudar bastante, beleza? Pistas de média, tá? Pista de média eu digo que você normalmente troca segunda, terceira, quarta, em algumas curvas, outras quarta e quinta. É discutível, dependendo da quantidade de retas dessa pista, tem que fazer um balanço se vale a pena aí usar o blocante, tá? Na maioria das vezes vale a pena. Agora vamos fazer uma alusão aqui a uma pista totalmente de alta. Cascavel, Tarumã, Curitiba, que só tem o bico de pato praticamente. Tem aquela, não, Curitiba tem a entrada reta também, mas enfim, digamos que você mora perto de uma pista de alta, Cascavel, por exemplo. Cascavel você anda praticamente, eu andei lá sem blocante, você anda praticamente de terceira, de quarta e quinta. Então, obviamente, o carro tinha um acerto bom, com a suspensão boa, pneu bom, então praticamente o carro não distracionava. Podia trancar o pé ali de saída de curva de quarta que o carro não distraciona. Tá? Então, qual é o seu objetivo? Você mora numa pista que o carro não estaciona e você está brigando por alguns segundos ali, alguns décimos de segundos, o blocante pode te prejudicar um pouco. Porque a gente fala, tomou de um décimo, tomou de 0,01 e não tirou o protetor de carta, se tivesse tirado 5 quilos, ganharia um troféuzinho, ou de terceiro, ou de segundo, ou de primeiro, certo? Então, qualquer coisa, se você está disputando lá em cima, é válida. Então, nesse tipo de caso, vale se pensar, tirando a parte financeira da questão, nesse tipo de caso, é muito importante você saber onde você está andando e se você tem necessidade de um blocante, porque dependendo da pista, você vai tomar um pouquinho de reta, de saídas de curva e reta, certo? E outras pistas já ganhar muito de saídas de curva e reta, porque a reta depende da saída de curva.
Então, se você sai mais forte, você tem um blocante tracionando, você vai fazer a reta mais rápido. Mas se você não está distracionando e você precisa de potência de motor, no caso de uma reta longa, de Interlagos, digamos assim, se a gente pegar uma saída do mergulho com a subida do café e freada lá, dependendo, naquele trecho, se pegar um carro blocado e um sem blocante, o sem blocante provavelmente vai ser mais rápido, beleza? Então, para fechar, um outro benefício muito legal do blocante é que se você é um iniciante e não está com a mão do carro ainda, de repente não tem aquela manha de acerto, está sem um preparador, ele vai te economizar pneu. O blocante também vai te economizar, você vai estacionar menos. Então, dependendo da quantidade de track day que você faça, qual pneu você use, ele se paga rápido por causa da quantidade de pneu que você queima ali estacionando. Beleza? Para fechar, então, considere a pista. Considere a pista que você vai andar, tá? A pista que você anda, que é perto da sua casa. E o principal, se você já fez os upgrades no seu carro, tá? Já coloquei uma suspensão boa, já tô usando pneu bom, já tô com aderência suficiente e a minha pista realmente precisa porque aquele lugar lá, o carro, se eu não dosar, ele estaciona muito. Então, vai de blocante, se as retas forem curtas e tal. Se você tem uma pista ou anda só numa pista que o carro praticamente não distraciona, não vale a pena, de repente não vale a pena. É um investimento alto, você vai ganhar nada ou perder, certo? Como eu falei na parte tocada, muita gente fala que melhora em freada, entrada de curva, não, se o seu carro já está acertado. Falando de Sandero RS que tem um freio bacana, já freia muito, o blocante não vai te ajudar em freada, ele não vai te ajudar em entrada de curva, pelo contrário, e vai te ajudar só na saída de curva. Se você tem tração, não está precisando de blocante, analisa. Não preciso de tração, o carro está tracionando, eu preciso de outras coisas. Então, investe em outras coisas, beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês, como eu falei anteriormente, se vocês quiserem ver mais conteúdos técnicos assim, acesse meu aplicativo lá. Por enquanto está só no Android, mas eu estou lançando no iPhone também. É Guia Track Day Veneno. Esse vídeo vai estar na parte de dicas que é na parte free, né? E tem outros vídeos lá bacanas também, como alguns que eu vou colocar aqui no link embaixo. Vou botar lá no aplicativo também, beleza? E é isso. Espero ter ajudado aí. Eu sei que é um tópico que muita gente tem dúvida e essa questão principal aí, se vale a pena ou não. Então espero ter ajudado a todos aí. Um abraço.